Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluia. Como é bom servir a Deus. Como é bom andar com Deus, né, irmãos? Você está feliz com o Senhor? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Esse mês nós vamos estar falando de todos os nossos cultos de celebração. Nós vamos estar ministrando sobre o crente, o cristão e a santificação. O tema principal vai ser santificação. Semana que vem vai estar conosco aqui o pastor, profeta Tiago Caetano. E eu peço para você não faltar, porque será uma noite gloriosa. Todos os domingos vai estar alguém aqui ministrando sobre santificação. Eu quero falar hoje sobre andando em santidade. Você pode repetir comigo e diga assim: andando em santidade. 1 Tessalonicenses 4, 7 diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Diga, foi para a santificação que Deus me chamou. Amém, amados? Foi para a santificação que Deus nos chamou. Santidade é um chamado para todo cristão. Todo aquele que é cristão foi chamado para ser santo. O que é ser santo? É ser separado para Deus. É ter uma vida separada para Deus. É sair do mundo? Não, nós estamos no mundo, amém, amados? Mas nós temos um chamado de Deus na nossa vida. Nós temos um Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós somos guiados pelo Senhor, né? E no mundo atual, irmãos, que nós vivemos, no mundo atual onde a imoralidade e os valores são completamente distorcidos, nós somos desafiados a viver separados para Deus. Desafiados por quê? Porque o mundo tem o seu sistema, e nós ainda estamos no mundo. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos vizinhos, nós temos familiares que não são cristãos, nós temos uma vida neste mundo. Só que nós temos um chamado de Deus, e Deus nos orienta a nós não nos envolvermos com as coisas desse mundo, a nós não sermos dominados pelo sistema que rege este mundo. E o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema que rege o mundo é diabólico. Eu estou nele, mas eu não pertenço a ele. Os padrões estabelecidos pelo mundo não me guiam. Porque o padrão estabelecido pelo mundo, a prostituição é normal. O padrão estabelecido pelo mundo, o adultério é normal. O padrão estabelecido pelo mundo, a corrupção é normal. O padrão estabelecido pelo mundo, a mentira não tem problema nenhum. Esse é o padrão que é estabelecido pelo mundo, e eu não faço parte. Você não faz parte desse padrão. Você faz parte de um padrão estabelecido pela palavra de Deus. Você faz parte de um padrão divino. E a santidade, irmão, a santidade não é uma opção. A santidade é um requisito para aqueles que querem ter comunhão com Deus. Para aqueles que querem andar com Deus. Nós somos chamados à santidade. Eu quero ler de novo esse versículo que Paulo fala aqui. Olha, ele diz:
1 Tessalonicenses 4,7 ele diz: olha, porquanto Deus não nos chamou para a impureza. O mundo está impuro. Tudo é normal, tudo é nada a ver, né? Pode tudo. Pode o homem se casar com o homem, a mulher se casar com a mulher. Pode casar 3, daqui a pouco vai ser 4. Pode tudo. Você perguntar se alguém é casar 2, tem que perguntar com homem ou com mulher. Tem que perguntar. Está com aliança, será que é com homem ou com mulher? Você vê 2 moças juntas hoje no shopping, você não sabe se são amigas ou se são casadas. Você vê 2 rapazes juntos numa mesa, você não sabe o que são mais. Tem uns que deixam claro, né? Ficam olhando um para a cara do outro, assim, apaixonado, sabe, irmãos? Tem uns que já andam de mão dada no shopping, né? Esse, irmãos, isso não é para mim e não é para você. Por isso que Paulo está dizendo: porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Deus não nos chamou para esse sistema. Deus não nos chamou para vivermos debaixo do jugo daquele que rege o mundo. Deus não nos chamou para isso. Mas Deus nos chamou para santificação. Para a santificação. Né? A santificação significa separação do pecado e dedicação a Deus. A santificação significa eu não deixar que tudo isso que está lá, que está no mundo, tudo isso que rege o mundo, me domine. Mas eu ser dominado pela palavra de Deus. Eu ser dominado pelo que Deus me orienta, pela verdade de Deus. A verdade de Deus tem que governar a minha vida e não o mundo. A verdade de Deus, ela tem que ser real na minha vida e não aquilo que o mundo está oferecendo, aquilo que o mundo está pregando, aquilo que o mundo está, né, ensinando. Não, irmãos. A santidade, ela é um reflexo do caráter de Deus. Diga assim: a santidade é um reflexo do caráter de Deus. Olha o que o próprio Deus fala em Levítico capítulo 11, versículo 44. Olha o que Deus fala ao povo, irmãos. Deus diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Para deixar claro que é Ele que está falando. Ele está falando ao povo, ao seu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Portanto, vocês vão se consagrar, portanto, vocês vão se separar. Se separar de quê? Irmãos, Deus está dando uma série de instruções para o seu povo. As nações vizinhas de Israel tinham costumes terríveis em todas as áreas, na alimentação, nos relacionamentos. Não tinham pudor. As nações eram completamente, não tinham nada de Deus. E Deus está falando para a nação aqui: olha, vocês vão se consagrar a mim, vocês vão se separar de tudo isso. Lá eles comem carnes imundas, de animais que eram considerados por Deus imundos. Por quê? Porque não tinha a saúde que tem hoje. Porque não tinha o tratamento que tem hoje. Então, quando Deus estava dizendo para o povo uma série de coisas, inclusive a alimentação, era para o próprio bem do povo. Deus está dizendo para o povo: sejam santos, separados, porque eu sou santo. Vocês não vão comer o que eles comem, vocês não vão viver o que eles vivem, vocês não vão adorar como eles adoram. Eles adoram muitos deuses, vocês só têm um. Eles se corrompem, eles não respeitam o ser humano. Vocês têm que se respeitarem. Vocês têm que respeitar os seus semelhantes.
Eles não temem a Deus, não conhecem a Deus. Vocês conhecem a Deus. Deus estava falando com o seu povo, irmãos, que o que as outras nações viviam, eles não precisavam viver. Por quê? Porque o próprio Deus os abençoava. O próprio Deus os alimentava. Ele estava dizendo, vocês não vão comer carnes de animais imundos? Até porque causava doença e não tinha como curar. Deus estava preservando o seu próprio povo. Preste atenção, a santificação é para o nosso próprio bem, não é para o bem de Deus. Amém, amados? Meu irmão, quando você se santifica, faz um jejum, começa a trabalhar mais oração na tua vida, você vai ficar mais sensível, você vai olhar para o mundo até com compaixão, você vai ver as pessoas sem Deus, irmão, você vai orar por elas, porque você está mais perto de Deus, você está se consagrando, você está se santificando, você está mais sensível ao mundo espiritual. Quando a gente consagra aqui, irmãos, quando a liderança consagra, até os cultos melhoram. É ou não é? O que está acontecendo? A igreja está mais alegre. A gente consagrando, orando, jejuando coletivamente, aí a gente fica mais perto e a gente ativa mais o sobrenatural. Amém, amados? Então, o próprio Deus está falando com o seu povo a necessidade de se santificar, a necessidade de se consagrar. E nós devemos responder, irmãos, a esse chamado de Deus com uma vida pura e consagrada e separada. Amém, queridos? Amém, amados? Aleluia! E com isso, nós temos que ter uma santidade na vida diária. Diga vida diária. Diga assim, vida diária santificada é outro nível. É outro nível, irmãos. É outro nível. 1 Tessalonicenses 4:3, olha que Paulo fala àquela igreja. Paulo diz assim, pois esta é a verdade, é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo está orientando a uma igreja, como essa aqui, a igreja de Tessalônica. Ele está dizendo, olha, existe uma vontade de Deus para vocês. Qual é a vontade de Deus para a vida de vocês? Que vocês sejam mais santos. A vontade de Deus para vocês é a vossa santificação. Aí pode alguém ter perguntado, mas Paulo, como é que nós vamos santificar? Como é que é isso? Aí Paulo responde, vos abstenhais da prostituição. Por quê? Porque a sociedade, o meio que essa sociedade vivia, era uma sociedade que se prostituía. Era uma sociedade lasciva. Era uma sociedade que praticava o sexo ilícito. Era uma sociedade que praticava o sexo homossexual. Era uma sociedade que praticava o sexo grupal. Era uma sociedade que mulheres se relacionavam com mulheres. Era uma sociedade que o casamento era banalizado. Parece que é a sociedade atual, irmãos, mas é a igreja de Tessalônica, há mais de 2000 anos atrás. Aí Paulo está dizendo, olha, vocês não podem viver isso, porque vocês são de Deus, e Deus tem uma vontade para a vida de vocês. Vocês não precisam se prostituírem. Vocês não precisam viver o que essa sociedade está vivendo. Vocês precisam se separar para Deus. Porque a santidade, irmão, se manifesta no nosso comportamento, no nosso pensamento e nas nossas atitudes. Paulo estava trabalhando aqui o caráter daquela igreja, ensinando aquela igreja, para que eles se aproximassem mais de Deus, para que o seu comportamento fosse mais santo, para que os seus pensamentos
fossem mais puros, para que as suas palavras fossem corretas e fossem santas. Paulo estava trabalhando essa sociedade. O apóstolo Paulo, ele está alertando aqui a essa igreja contra a imoralidade sexual e os desejos descontrolados. A sociedade de Tessalônica, irmãos, Tessalônica estava sob o governo romano. E o governo romano, nessa época aqui, vivia uma imoralidade total. Total. Reis se relacionavam com mães. Filhos, príncipes, se relacionavam com a rainha. Reis eram homossexuais, eram os reis de Roma. Só você vê na história. Essa sociedade dominou o mundo, Roma dominou o mundo, e como todas as outras sociedades, quando vivem uma vida lasciva, e quando isso se multiplica, e quando o homem passa a viver, irmão, sem freio, sem limite, e a santificação é para nos limitar, diante do mundo, diante das tentações do mundo, diante das loucuras do mundo, para nos separar para Deus. O homem sem limite, ele se autodestrói. As sociedades que não tiveram limite se destruíram. Tanto sociedades que a Bíblia cita, como sociedades da história. Roma, nessa época, estava vivendo isso, uma loucura total. O valor pelo ser humano era totalmente desrespeitado. Sabe, um rei, quando chegava numa festa, por exemplo, tinha uma mulher bonita, ele achava bonita e dizia: se divorcie do seu marido, você agora é minha. Acabou, o marido nem via mais ela. Já pensou um negócio desse? Eu não ia com a massa para uma festa, para nenhuma festa lá em Roma, se eu estivesse lá mesmo. Tá doido? E isso quando é mulher, quando eles gostavam do homem. Isso está na história, irmãos. A gente ri, mas a coisa é séria. E isso não é muito diferente da nossa sociedade de hoje, não. A lascívia, a prostituição, tudo que essa sociedade está vivendo hoje. O apóstolo Paulo estava trabalhando essa igreja aqui para não ser influenciada. Não só essa igreja, mas a igreja de Roma, todas as igrejas que ele havia plantado. Ele escreve lá para Roma, Romanos 12:2, ele diz: olha, vocês precisam ser renovados na mente com a palavra de Deus. E é só a renovação da palavra de Deus na nossa mente que nos faz vencer o mundo, não tem outra forma. Amém, amados? Não tem outra forma. Se não for a renovação da mente pela palavra, meu irmão, a família se destrói, os relacionamentos se acabam, a prostituição toma conta e fica algo normal. Mas quando nós somos renovados na mente pela palavra de Deus, irmãos, nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. Nós assimilamos cada vez mais os conceitos de Deus, nós abraçamos mais as causas do Senhor e nós começamos a entender o mundo espiritual. Glória. E nós nos tornamos luz, nós nos tornamos sal. E a luz ilumina as trevas. Amém, amados? Então, como cristãos, irmãos, como filhos de Deus, nossas escolhas, nossas atitudes devem demonstrar que nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. Mas por que não faz isso? Porque nós pertencemos a Deus. Mas por que não se corrompe? É um negócio aqui tão bom, vai entrar tanto dinheiro. Nós pertencemos a Deus. Por que não? Olha, o adultério aqui, olha, uma adultériozinha, uma traiçãozinha ali, vai lá, acabou, 40 minutos. 40 minutos de prazer, ninguém está vendo, é no motel lá escondido. Não, irmãos, nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. As nossas atitudes têm que demonstrar que nós pertencemos a Deus. Amém, amados?
Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno. Aleluia. Louvado seja Deus. E sabe, irmãos, quando nós começamos a entender isso e a querer isso na nossa vida, sabe, o poder de Deus, ele se manifesta. Sabe, é o poder de Deus que nos faz viver essa santidade. Não pense que é pela sua própria força. Não pense que você é o bom da parada. Não. Olha o que Paulo continua falando à igreja de Tessalônica. Em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 8, ele diz, olha, dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo aqui, diga glória a Deus. Aleluia, nós temos Espírito Santo desde que nós aceitamos Jesus. Amém? Desde que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo entrou no nosso coração. Um dia nós fomos batizados com o Espírito Santo e foi a explosão do poder de Deus na nossa vida. E quando nós oramos em línguas, nós nos edificamos a nós mesmos. É muito importante orar em línguas, amém, amados? Ore em línguas. Se você é batizado no Espírito Santo, ore sempre em línguas. Você se edifica, você se fortalece. E você fala diretamente a Deus. Amém, queridos? Então Paulo está falando, irmãos, que é o Espírito Santo que nos dá esse poder para nos santificar. Eu só preciso sinalizar, Senhor, eu quero. Ó Senhor, é difícil. Está difícil, meu irmão, a tentação está à porta. Amém? Não diga que você não é tentado, porque você é. E ser tentado não é pecado. O pecado é ceder a essa tentação. O pecado está à porta. Deus falou para Caim lá, não foi isso? Caim, o pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Como? Se submetendo a Deus, pedindo graça para Deus, porque Ele mesmo vai nos dar força. Não é pela força do nosso braço, não é, irmãos, é a ação do Espírito Santo em nós. Mas nós temos a capacidade de alimentar isso. Nós temos a capacidade de ler mais a palavra. Nós temos a capacidade de tirar um tempinho para falar com Deus. Nós temos a capacidade de orar em línguas. Nós temos a capacidade de nos abrir para Deus. Aí Deus vem e nos fortalece. Aí, meu irmão, o pecado não vai ter êxito contra a nossa vida. O diabo não vai ter êxito contra a nossa vida. As coisas do mundo não vão nos influenciar, porque nós pertencemos a Deus. Diga, eu pertenço a Deus. Nós pertencemos ao Senhor, irmãos. E nós somos fortalecidos pela graça de Deus. E a graça de Deus, irmãos, nós temos que nos prostrar diante de Deus e clamar ao Senhor pela sua graça na nossa vida. Olha, irmãos, você vai sentir a graça de Deus na tua vida tão poderosa, que você vai ver, irmão, quando você estiver assim olhando para o mundo, você vai ter misericórdia, compaixão, vai doer no seu coração. A gente olha a situação do nosso país hoje, onde a injustiça está reinando. Meu Deus, que coisa triste. Você está acompanhando aí, hoje tem um movimento grande no Brasil, né? Teve um movimento tremendo. Uma mulher com um batom escreveu a frase de um ministro do Supremo, escreveu numa estátua lá, de batom. E essa mulher foi acusada e estão querendo dar 14 anos de prisão para ela. Acusada de golpe contra a nação brasileira, com um batom. Com um batom, irmãos. Então as coisas estão completamente invertidas. Aí a gente vê bandido entrando num dia e saindo no outro da cadeia, da cadeia não é nem sendo solto direto aí. Essa semana eu vi a entrevista de uma policial na Globo, até cortaram a entrevista.
uma comandante, né, de uma PM, não lembro de que estado aí, mas ela levou a ficha de um camarada. Tu viu? Ela soltou o rolo assim, ó. Isso aqui é a ficha de um camarada. Se não me falha a memória, ele já foi preso umas 50 vezes, é uma coisa assim. Aí ela disse, essa semana ele foi preso, mas já foi solto. E a irmã, inclusive irmã, lá que usou o batom, vai pegar, eles querem dar 14 anos de regime fechado para ela. São injustiças. A gente olha para uma situação dessa, quem tem Deus, quem tem a palavra de Deus, olha para uma situação dessa, irmãos. A gente tem que clamar a Deus. A gente está vendo o que está imperando, o que o mundo está vivendo, coisas completamente fora da realidade de Deus e da sua palavra. Por isso, irmãos, nós temos que nos agarrar com a palavra do Senhor. Nós temos que viver esses princípios de Deus, nós temos que andar no Espírito. Andar no Espírito nos ajuda, irmãos, a não satisfazer as obras da carne. Olha, Paulo diz lá em Gálatas 5,16, para aquela igreja também, diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Olha o que Paulo está dizendo, ele diz, olha, se você andar no Espírito, e andar no Espírito é ter uma vida santificada. Se você andar no Espírito é uma vida de acordo com a palavra de Deus. Se você andar no Espírito, você jamais vai ceder à concupiscência da carne. Você jamais vai ceder ao pecado, porque você está guiado por Deus. Você está em Deus. Você está na palavra de Deus. Amém, amados? Nós precisamos depender desse Espírito Santo diariamente para viver essa santidade. Amém, amados? Amém? Eu quero encerrar dizendo que tem bênçãos nas nossas vidas quando nós andamos em santidade. Diga para o seu irmão, tem bênçãos, irmãos. Olha, o escritor aos Hebreus, ninguém sabe quem é, eu acho que é Paulo, ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santidade nos permite ter comunhão com Deus. Ela nos permite ter comunhão com Deus. A santidade, irmão, quando nós buscamos a santidade, queremos compreender a santidade, queremos viver isso na nossa vida, Deus honra, irmãos, aqueles que vivem de forma íntegra, porque quem quer ser santo, quer viver na integridade, quer fazer o que é certo. Amém? Quem é santo, quem busca a santidade, quer fazer a coisa certa. Amém, amados? Então Deus honra aqueles que vivem de forma íntegra. Olha, Salmo 84:11, olha o que diz esse salmo, diz assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor não nega, na realidade, o original aqui, o Senhor não nega nada. O Senhor não deixa de dar nada àquele que anda de forma íntegra. Porque quem anda íntegro anda santo. Amém, amados? Quem é íntegro, o Senhor não lhe nega nada. O que Deus quer abençoar o seu povo, irmãos. Olha, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar. Você acha que Deus quer que a gente viva na miséria? Você acha que Deus quer que a gente viva sofrendo? Você acha que Deus quer que a gente viva cheio de problemas na vida? Deus quer o melhor para você. Mas olha o que Deus está dizendo aqui, é que Ele não nega nada àquele que vive de forma íntegra. Ou seja, quem não vive na integridade, Deus fica impedido de abençoar. Deus fica impedido de operar na vida dele. Deus fica impedido, porque existe legalidade no reino espiritual. Há uma legalidade que impede de Deus agir. Deus só age dentro da legalidade da sua palavra.
Sabe, se você está passando uma dificuldade, Deus olha para você e você está buscando a santidade, você está andando com Deus e você está sendo íntegro. Meu irmão, logo, logo a tua vitória vai chegar. Logo, logo essa chave vai virar, como diz os coaches, né? Logo, logo essa situação vai reverter. Deus faz isso porque Ele nos ama. Mas Deus não vai contra a sua própria palavra. Amém, amados? Às vezes alguém diz assim, ai, Deus parece que esqueceu de mim, eu estou precisando e Deus não faz isso. Só isso aí ele já está murmurando. Já não está íntegro, já está todo errado. A posição é, glória a Deus, no momento certo a provisão chegará. Aleluia, o Senhor está comigo. Esse vale que eu estou passando, ele não é o final, é o meio, porque eu sei que eu subirei nos mais altos montes com o meu Deus. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Quando nós tomamos posição assim, meu irmão, pode ter certeza, o socorro vai chegar, a solução vai aparecer, a porta vai se abrir, os céus vão se manifestar a seu favor. A Bíblia diz que Deus move céus e terra por um filho dele, por um servo dele. Deus move céus e terra. Deus move céus e terra por sua causa. Simplesmente tenha sua vida no altar do Senhor. Busque a santificação e você vai ver Deus. É o que Paulo, eu acho que foi Paulo que escreveu Hebreus, é o que ele está dizendo aqui. Busque a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Ou seja, quando eu busco a santificação, eu recebo a santificação e eu vejo Deus. Eu vejo Deus operando, eu vejo Deus se manifestando, eu vejo Deus trazendo a provisão. Eu vejo Deus. Deus quer que você veja Ele. E uma das formas de você vê-lo é a santificação. Amém, amados? Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus nos chama para andar em santidade. Isso significa abandonar o pecado, renovar a mente e buscar a presença do Espírito Santo para viver uma vida que glorifica a Deus. Esse é o propósito, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? Eu quero que você incline a sua cabeça. Se a palavra falou com a sua vida, tome posse disso.